Glória a Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. De manhã tivemos o nosso último batismo deste ano de 2024. Louvamos a Deus, esse ano mais de acho que 20, 30 pessoas foram batizadas. Nós somos gratos a Deus por isso, por esse privilégio. E sempre que nós conversamos com os batizandos, com os candidatos ao batismo, nós trazemos alguns requisitos, algumas condições para serem batizados. E uma dessas condições está aqui nesse texto de Atos, capítulo 8. Vamos ficar em pé. Vamos ler o texto, 8, 26 a 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Passagem de Filipe e o eunuco etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Esse o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção. Fala conosco por meio desse texto. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. Glória a Deus. Texto interessante, uma história não muito comum. Imagina um eunuco. O eunuco é um homem castrado fisicamente, né? Diferente de quem tem o dom do celibato. O celibatário é aquele que não tem o instinto da sexualidade, não tem o desejo da sexualidade. O homem castrado é um homem que foi castrado, o homem eunuco é um homem que foi castrado fisicamente para que não haja esse desejo, né? O eunuco era aquele que cuidava da princesa, da rainha, das pessoas, das mulheres do reino, e para não ter nenhum tipo de incidente, de violência por questão sexual, ele é castrado. E esse era o eunuco de autoridade, um superintendente, alguém importante da Etiópia. E esse homem estava voltando, andando na sua carruagem, e Deus fala com Filipe através de um anjo, dizendo acerca dele que ele deveria ir até este homem que estava a caminho, né, andando de carruagem. Filipe vai então, de alguma forma, ele chega perto deste eunuco. Imagina um eunuco andando com a sua carruagem, né? E Filipe aqui do lado. Aí Filipe, imagina a carruagem andando e Filipe correndo. E diz a Bíblia que o eunuco dentro da carruagem estava lendo o profeta Isaías. Possivelmente lendo em voz alta, porque Filipe, andando do lado da carruagem, ouviu ele dizendo as palavras de Isaías. E ele começa então a criar uma interlocução com o eunuco. O eunuco diz: olha, não estou entendendo nada, vem aqui então
e me esclarece. Certamente parou a carruagem, Filipe entrou e começou a explicar aquele texto e tantas outras verdades espirituais àquele eunuco. No meio do caminho, a carruagem andando, ele avista a água, talvez uma poça d'água, ou um pequeno riacho, alguma coisa, ele avista a água. Certamente Filipe tinha falado para ele sobre o batismo, a importância do nascer de novo. E ele disse, olha, tem água, o que impede eu ser batizado? E ele disse, se você acreditou no coração, tudo bem, eu creio. Então eles descem, o eunuco é batizado. Ele entra em estágio de alegria, de júbilo, e Filipe é arrebatado por Deus e levado a um outro lugar. Uma experiência sobrenatural, uma experiência miraculosa. Miraculosa. Mas é isso que aconteceu. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios importantes desta história. O primeiro deles é exatamente essa questão da sobrenaturalidade. A gente, como igreja, precisa buscar o sobrenatural na nossa vida. Irmãos, a igreja vive hoje, talvez na sua grande maioria, uma fé racional. Ou, no mínimo, uma fé muito tímida, onde o impossível não é normal, o normal é o possível. Mas a Bíblia diz que para aqueles que creem, os sinais os acompanhariam. Diga os sinais, os milagres de Deus precisam me acompanhar. Uma das características do cristão primitivo, além de falar de amor, além de viver justiça, além de viver a verdade, além de adorar a Deus, além de louvar ao Senhor, são características que nós como cristãos trazemos às nossas vidas, mas uma dessas características são os sinais de Deus. A gente vê o texto, Filipe, com naturalidade, recebendo uma ordem de um anjo, e ele obedece à ordem do anjo, e ele atende à ordem. Se não bastasse isso, de uma forma miraculosa, ele chega do lado da carruagem daquele eunuco. O texto não é claro de como isso acontece. Se não bastasse isso, Filipe prega a palavra e há um poder de convencimento liberado, um poder de conversão liberado na vida do eunuco através de Filipe, onde o eunuco, que era uma autoridade etíope, aceita Jesus. E se não bastasse isso, quando tudo acontece, Filipe é arrebatado. Uma experiência repleta de ações sobrenaturais. Irmãos, nós cristãos precisamos ter como objetivo viver o sobrenatural de Deus. Viver o sobrenatural de Deus. Da forma que Deus quiser, te dando visões, te dando sonhos, interpretando sonhos, orando em línguas, profetizando, vendo as suas profecias se cumprirem. Como eu fico feliz quando pessoas chegam também e dizem, pastor, olha a visão que o senhor teve assim, 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 ela se cumpriu. Pastor, olha, tudo começou quando o senhor orou aquele dia na minha vida, assim, 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 e tudo se cumpriu. Irmãos, eu nem me lembro mais. Eu louvo a Deus porque eu não lembro das coisas que eu falo, mas as pessoas se lembram. Como é gostoso você viver experiências assim, miraculosas na sua vida, e muito mais que a gente deseja. Pessoas pelas quais você ora e Deus responde, situações que você ora e Deus intervém. Nós precisamos cultivar o improvável, o impossível, o milagre, as maravilhas, o sobrenatural de Deus na nossa vida. E não agimos com uma fé racional, ou pior, uma fé emocional. Eu diria que é a grande fé dos nossos dias, a fé emocional. O que é fé emocional, pastor? É quando a sua alma está sendo alcançada, ministrada, e isso lhe é suficiente.
Eu me lembro, há muitos anos, na minha recém-conversão, eu vim de um meio pentecostal mesmo. Eu vi a graveta acender, eu vi a perna crescer, eu vi a ideia de ser curado, eu vi muitos milagres na minha conversão. Participei desse momento, recebi dons nessa época, muitos dons de Deus. Fui batizado no Espírito nessa época, enfim. Mas eu me lembro de uma situação de um pastor, que era o meu pastor, ele era muito usado por Deus nessas coisas do Espírito Santo. E muitos líderes desse pastor, eu era um dos líderes, quando o pastor orava, os líderes caíam. E eu não caía. Como aquilo me fazia mal. Nossa, estou arrepiado do Espírito Santo. Eu não sentia arrepio nem um pelinho. Mas eu era usado por Deus. Mas eu tinha Espírito Santo na minha vida. Mas eu tinha muitos testemunhos para dar. Só que não acontecia. E por um tempo na minha vida eu comecei a entrar em crises. Porque eu achava que aquilo era um problema. Até que eu entendi, teologicamente falando, que cair na unção, não cair na unção, não é sinônimo de nada. Até que eu vi com os meus próprios olhos muitas pessoas caírem numa unção que não existia. Já viu mulher cair na unção arrumando a saia? Eu já vi muitas. Ela recebe a unção, ela já cai arrumando a saia. Querido, isso não é cair na unção. Isso é cair na emoção. Quando a unção de Deus te atinge, você nem sabe o que está acontecendo. Quando a unção de Deus te atinge, o sobrenatural te cerca. Eu me lembro que eu fui orar uma vez para uma moça, muitos anos, numa outra cidade. Eu fui pregar numa igreja, o pessoal da igreja me conhecia, pediu para orar para essa moça, e nós descemos no subsolo da igreja, lá tinha salas de aula, e o diabo, eu fui orar, essa moça estava possuída, e o diabo, sem exagero, querido, o diabo pegou a cabeça daquela moça e batia a cabeça dela no chão assim, como se fosse uma bola de basquete. E eu falei, Deus, já pensou? O diabo maceta a cabeça da moça, a responsabilidade de quem que é? E quem está orando por ela? E rapidamente eu comecei a guerrear, a repreender, para que aquilo parasse. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque era algo sobrenatural. Porque se fosse aos olhos humanos, aquela moça tinha estourado o seu crânio. Quando você cai na unção, ou quando o poder das trevas envolve alguém, meu irmão, não dá tempo de você ficar arrumando roupa, não, pensando na gravata, pensando se a blusa está torta ou está endireitada. Nós vivemos muitas vezes uma geração de gente que cai na emoção. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. A Bíblia diz acerca de experiências sobrenaturais que Filipe viveu, e esse deve ser o seu e o meu objetivo. O seu e o meu objetivo. Eu fiquei feliz. Em maio, minha esposa e eu fomos para o Rio Grande do Sul, num evento de família, com a pastora Viviane. Esqueci o nome da igreja deles lá. Martinello, isso, Abba Pai. Mas foi lá, não foi na cidade deles, foi lá no Rio Grande do Sul, em Gramado. E eu fiquei feliz, um evento maravilhoso, sem muitas coisas de sobrenaturalidade, foi um evento de impacto mesmo, unção, presença de Deus, quebrantamento de alma. Mas quando terminou o evento, fomos lá, falamos com ela, cumprimentamos, tirando foto, aquela coisa toda. A gente estava indo embora, de repente um Huawei, um monte de gente falando. Quando a gente voltou no saguão, talvez um tamanho assim, que era o saguão do hotel. Saguão não, no anfiteatro. Ela estava falando em profecias. Ela estava tendo visões, como nós fizemos aqui. E as pessoas rapidamente voltaram para ouvi-la. Como isso me fez bem. Saber que Deus tem levantado pessoas para agir dessa maneira. Em meios onde isso não acontecia. E as pessoas desejosas em ouvir Deus.
Como eu fiquei feliz em ouvir uma mensagem do pastor Luciano Subirá, há algum tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, onde ele começa a falar do poder do Espírito Santo. Um homem que até então se falava, e sempre na palavra, obviamente, Luciano Subirá, sempre na palavra, sempre um catedrático na Bíblia, na teologia, sempre um grande conhecedor da exegese dos textos, mas agora dando liberdade para o Espírito Santo agir. Dizendo que ele anda com uma pessoa que interpreta línguas. Ele ora em línguas e o outro pastor interpreta línguas. Ele ora em línguas e o pastor interpreta línguas. Que coisa maravilhosa para os nossos dias. Porque antigamente isso só acontecia na Assembleia de Deus, e glória a Deus que acontece na Assembleia de Deus. Mas e nas outras igrejas? De que maneira, pastor? Se dirigindo a Deus, crendo, buscando, provocando, orando, se permitindo. Se permitindo. Amém? Quando você vem para o culto, desliga. Hoje de manhã eu cheguei, fui na minha sala, na hora que eu voltei, alguns irmãos falaram: pastor, você está muito sério, você está muito sério. Eu falei: gente, nesse momento eu estou pensando em 500 coisas aqui na minha cabeça. Coisas que Deus está falando comigo. E eu não vou parar de pensar nessas coisas para cumprimentar as pessoas com simpatia. Não fui deselegante com ninguém. Mas era um momento que eu não parei para dizer: você está bom, isso aqui. Não, porque estava aqui. Desde que eu sentei na minha sala, estava aqui. E nós precisamos ter disciplina para isso. Não permitir que coisas externas venham roubar aquilo que Deus está falando no nosso coração. Por isso precisamos nos concentrar, entender o que nós estamos fazendo. Você vai dar aula, dê aula concentrado, deixa Deus te usar. Quantas vezes no nosso curso teológico não existe aula, existe ministração do Espírito Santo. Quem faz teologia aqui? É ou não é? Não existe aula. Existe ministração do Espírito Santo. Você vem louvar, louve concentrado, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Quando você menos imaginar, você está falando em profecia. Quando você menos imaginar, você vai estar tendo visões nesse lugar. Deixa Deus te usar. Mas se eu estiver preocupado com isso, em dar sorriso para o outro, em brincar com aquele lá, querido, vem e vai. Vem e vai. E aí você vai perguntar para Deus daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Deus vai dizer para você: mas eu tentei. Você não me ouviu. Mas eu tentei. Você nunca estava atento. Deixa o sobrenatural de Deus fazer parte do seu dia a dia. Amém? Segunda observação, diga: milagres caminham ao lado da obediência. Filipe obedeceu a ordem do anjo, ele creu no anjo, ele entendeu o momento sobrenatural como sendo algo de Deus na sua vida, e ele obedece e vai atrás daquele eunuco. Se não bastasse isso, o eunuco obedeceu às palavras de orientações e esclarecimentos de Filipe, a ponto dele desejar ser batizado, e o impossível acontece, ele é batizado, o coração se alegra, ele vive experiências novas com Deus, e Filipe é arrebatado. Milagre caminha junto da obediência. Como que eu quero ver o impossível de Deus na minha vida, se Deus me manda fazer uma coisa, eu faço outra? Se Deus me manda fazer alguma coisa, eu faço outra. Como? Obedeça a Deus. Obedeça os ensinamentos de Deus. Obedeça à vontade explícita e individual de Deus na sua vida. O que é vontade explícita e individual? É a vontade que Deus tem para você, querido. Existe a vontade comum, coletiva, e existe a vontade individual, personalizada. Ou todo mundo aqui vai ser pastor? Não, eu sou pastor, mas nem todo mundo vai ser pastor. Ou todo mundo aqui vai ser advogado. Não, tem um ou outro advogado, mas nem todo mundo vai ser advogado. Ou todo mundo vai ser enfermeiro. Não, tem 2, 3, 4 enfermeiras, mas nem todo mundo vai ser enfermeira. Para cada um, Deus tem um plano. E através desse plano, Ele tem um propósito. Através desse propósito, Ele quer que a vontade dEle se cumpra, mas de uma forma individual.
Amém? Milagres caminham junto da obediência. Não adianta Deus falar para mim uma coisa e eu fazer outra. Deus manda eu dizer, eu fico quieto. Deus manda eu ficar quieto e eu digo. Deus manda eu ir para a direita, para a esquerda eu vou para a direita. Deus manda eu ir para a direita e eu vou para a esquerda. Não adianta. O Senhor disse para Saul, através de Samuel, o negócio é o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Você pode dar a sua vida toda para Deus. Não é isso que Deus quer, querido. A não ser que Ele peça realmente a sua vida, como pediu a vida de Isaac. Aí é outra conversa. Mas, via de regra, não é isso que Deus quer. Deus quer obediência. Deus quer obediência. E obediência começa onde? Diga, nos mínimos detalhes. Se eu não sou obediente naquilo que eu falo, se eu não sou obediente nas minhas atitudes, simples atitudes, se eu não sou obediente nos relacionamentos sociais que eu tenho, se eu não sou obediente em obedecer às regras que me foram impostas, como que eu vou ser obediente nas grandes coisas do Senhor? Obediente. Diga, aquilo que eu sou é reflexo da minha vida, na minha casa. Aquilo que você é na sua casa revela aquilo que você é em todo lugar. O que você é com a sua esposa, o que você é com o seu marido, o que você é com seus filhos, o que você é com seus pais, o que você é com seu vizinho. É reflexo. Ontem aconteceu algo interessante. Um vizinho meu, eu tenho uma área solar em casa, uma área de inverno. E cresceu uma árvore. E essa árvore começou a pegar a cerca elétrica dele. E outro dia ele falou: Saulo, posso ir na sua casa cortar aquele jardim seu de inverno, que já está virando uma floresta amazônica? Falei: claro, cara, me perdoe, nem me atentei para a sua cerca. E aí ontem ele foi em casa. Ele não só cortou a árvore, ele cortou a árvore, ele limpou o jardim, ele ajeitou as pedrinhas. Aí estava indo embora. Sua calha está limpa? Falei: não sei. Você tem escada? Tenho. Pega lá. Foi lá, limpou a calha. Ó, tá tudo em ordem, não tem folha, não tem nada. Só tem uns negocinhos que estavam impedindo, mas tinha muita água. E eu tirei a água e não sei o quê. Esse é o vizinho que varre a frente da minha casa quase que todos os dias. Isso para mim eu recebo com alegria, não pelo fato dele fazer, mas pelo fato dele ver em mim alguém para fazer. Se fosse uma pessoa que não agradasse, que não tivesse valor para ele, jamais ele faria. O cara, arruma a cerca aí, arruma um negócio, você está dando a minha cerca. E se vira. Se vira. Agora eu te pergunto, não me responda, o seu vizinho, ele te vê com bons olhos, ele nem quer te ver. Ele te vê com bons olhos, ou ele nem quer te ver. Amém? Milagres caminham com obediência. Não é a sua vontade, mas é o que Deus tem para você. Terceiro princípio, digo, o evangelho é para todos. Segundo os historiadores, essa experiência do eunuco fez com que a Etiópia fosse uma das primeiras grandes regiões no mundo a abraçar oficialmente o cristianismo. Olha a importância da atitude de Filipe. E quem era esse eunuco? Era um etíope. Era alguém da Etiópia, da região da África.
O Evangelho não é restrito aos judeus, o Evangelho não é restrito aos judeus convertidos, não convertidos. O Evangelho é para todos, irmãos. Tem pessoas que acham que Deus é tão injusto, porque afinal Deus criou um povo só para Ele. Deus ama mais judeus do que a gente. Quem disse isso? Deus apenas criou um povo judeu, para que Ele pudesse se relacionar com esse povo, impor a sua vontade, ensinar os teus ensinamentos espirituais, preparar o mundo para a vinda de Jesus. Jesus veio no meio do povo judeu, mas tudo isso com o propósito de alcançar a humanidade. Deus não ama mais judeu do que você e a mim. Há apenas um propósito. O judeu foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus tem sim promessas exclusivas para os judeus, mas isso não torna os judeus especiais ou melhores do que você e eu. Simplesmente eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Assim como hoje nós somos esse povo chamado igreja. Para a igreja Deus tem um tratamento diferente, porque para a igreja Deus tem promessas, e quando nós nos submetemos aos ensinamentos de Deus, essas promessas se cumprem. Mas o Evangelho, ele é para todos, ele é para rico, ele é para pobre, ele é para pessoas das várias etnias, ele é para qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente. Quantas vezes, quando eu fazia trabalho no presídio, as pessoas me questionavam dizendo: pastor, você vai cuidar de preso. O preso tem que morrer no ninho. Lá tem estuprador, lá tem da pior das espécies, e é verdade, querido. E é verdade. E apesar de ser revoltante, principalmente para aqueles que foram vítimas dessas pessoas, e eu também já fui vítima, todos merecem uma nova chance. Eu já tive contato com alguns ex-presidiários. O missionário Lúcio, que veio aqui, já foi preso. O Edson Cabeção, que já veio aqui, já foi condenado. Tantos outros, pessoas que hoje são evangelistas. O Evangelho é para todos, irmãos. E nós somos instrumentos para que isso aconteça. Filipe foi instrumento, e através da sua atitude, toda uma região da Etiópia se apaixonou e tornou o cristianismo como a sua religião oficial dias depois. Olha a importância disso. Quando Paulo prega para Cornélio, a Europa já tinha sido alvo do cristianismo, mas de uma forma muito tímida. Agora a Europa Macedônia começa a ser incendiada pelo evangelismo, pela palavra de Deus, através da atitude do apóstolo Paulo, que queria pregar na região da Ásia. O Espírito Santo o impedia de pregar, e aí ele entende que alguém na Macedônia clama por ajuda, por socorro. Ele vai até a Macedônia, ele vai até a Europa, e o evangelho se alastra. Alastra. Talvez aonde você esteja, você vai ser o começo de tudo. Talvez na sua casa você vai ser o começo de tudo. Talvez na sua casa você vai ser o começo. Amém? Quarta observação. Diga: a gente é o que a gente busca. A Bíblia diz que o eunuco lia as Escrituras, ele lia Isaías 53. E à medida que ele ia lendo, aquilo ia incendiando o coração dele, mesmo ele não entendendo, compreendendo. Mas quando Filipe chega junto do eunuco, ele diz: olha, eu não estou entendendo nada, vem aqui e me ensina. E o impossível acontece dentro dele, que é a conversão. Quantas pessoas você já falou de Jesus para elas e elas não se converteram? Mas o eunuco se converteu, porque havia um poder divino lá. Agora, a gente é aquilo que a gente busca. O eunuco estava buscando de Deus e ele encontrou Deus. O que você tem buscado no seu dia a dia? Você tem buscado de Deus? Ou você tem buscado de tantas outras coisas menos de Deus? Porque se você tem buscado de Deus, você vai encontrar de Deus. E quando a gente encontra Deus, a gente encontra sabedoria, a gente encontra paz, a gente encontra alegria, a gente encontra milagre, a gente encontra provisão, a gente encontra de tudo.
Mas quando a gente busca outras coisas que não são de Deus, nós vamos encontrar outras coisas. Coisas boas, como conhecimento, mas coisas ruins, como amizades ruins, como palavras ruins, como experiências ruins, como sentimentos ruins. Fica andando perto de gente que murmura para você ver, você vai ser um murmurento. Fica andando de gente que tem uma visão negativa da vida, você vai ter uma visão negativa da vida. Fica andando perto de gente que não sabe valorizar o que tem, você vai começar a reclamar daquilo que você tem. Porque a gente é aquilo que a gente busca. O que você tem buscado na sua vida? Pastor, eu não sei o que eu tenho buscado. Não? Então olha aonde você tem buscado e você vai encontrar a resposta. Olha aonde você tem buscado e você vai encontrar resposta. O que Deus disse para Marta e Maria? Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu me buscar. Maria escolheu aprender dos meus ensinamentos. E você? Cuidar da casa. Não é ruim. Mas seja inteligente, Marta. Não é toda hora que você tem o Filho de Deus visitando a sua casa. A sua casa pode arrumar a qualquer hora. Mas os meus ensinamentos eu não ensino a qualquer hora para você. A gente é o que a gente busca. O que você tem buscado? Conhecimento, experiências com o Espírito Santo, fortalecimento, comunhão, adoração, boas amizades, gente que influencia você positivamente. O que você tem buscado? Quinta e penúltima observação. Diga, a humildade precede o agir de Deus. A Bíblia diz que o eunuco pede para Filipe o ensinar. Olha a humildade. Eu não estou entendendo nada. Você pode me explicar? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, seja humilde. Seja humilde em reconhecer que você está tentando e não está conseguindo. Seja humilde em procurar alguém que sabe mais do que você. Seja humilde em reconhecer que desse jeito não está dando certo. Seja humilde em reconhecer diante de Deus a necessidade que você tem das suas intervenções. Seja humilde em buscar conhecimento. Seja humilde em sair de onde você está e buscar coisas maiores na sua vida. Seja humilde. Quantas pessoas estão aí patinando na vida porque não reconhecem de jeito nenhum a necessidade de mudança, a necessidade de avançar, a necessidade de fazer alguma coisa. Seja humilde. Uma vez eu estava atendendo um casal e os dois eram mentirosos. Parece de vez em quando umas buchas assim para a gente que só pela graça. Os dois eram mentirosos. Os dois erravam e os dois negavam os seus erros. E eu disse para eles, vocês desculpem, mas eu não vou mais atender vocês. Como assim, pastor? Não. Porque vocês estão tomando o meu tempo. Eu estou tomando o tempo de vocês. É óbvio que alguém está mentindo aqui. É óbvio que alguém está mentindo aqui. Então, se vocês não tiverem a humildade de reconhecer o erro, para que a gente possa buscar uma solução em comum, não tem como. Deus não trabalha na mentira. Deus não trabalha na soberba. Deus não trabalha no orgulho. Deus trabalha na humildade. Eu errei, pastor. Eu falei que não devia, eu fiz o que não devia. Mas não é isso que acontecia. Eu falei, chega. Deus abençoe vocês, mas eu não posso lhes atender mais. E não atendi.
E não atendi, tristemente. Porque isso não é o desejo do nosso coração como pastor. Mas sem humildade, querido, Deus não se manifesta. Diga, sem humildade, não há cura. E por fim, diga, a fé caminha lado a lado com a atitude. O eunuco, ele crê nas palavras do profeta Isaías, ele crê na tradução, na interpretação, no esclarecimento de Filipe e como resultado disso, ele toma uma atitude. Qual é essa atitude? Olha, tem água lá, posso ser batizado? A fé sem atitude, ela é tola. A fé sem atitude é perda de tempo. A fé sem atitude é enganação. A fé sem atitude é acharmos que estamos evoluindo em algo que não há evolução nenhuma. O que Jesus disse? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte, monte, saia deste lugar e vá para lá. E assim acontecerá. Isso é fé sendo materializada em atitude. Qual é a atitude? Profetizar. Primeiro, eu tenho fé. Segundo, eu escolhi, eu defini um monte, a minha necessidade. Aquele monte é a minha necessidade, é onde eu quero ver o milagre acontecer. E terceiro, eu estou profetizando para que o milagre aconteça. Agora, eu creio. Não, eu creio. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é poderoso, eu creio. E eu só fico no creio. Eu só fico no creio. O que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim? Usa da sua fé. Estou te ensinando, Moisés. Eu já te ensinei, eu já te mostrei, eu já te fiz viver experiências. Agora é a hora de você usar da sua fé. Atitude. Tem gente que vai morrer cheio de fé e vai morrer cheio da ausência de milagres. Porque não basta ter fé. Diga, não basta ter fé. É preciso ter atitude. Amém? E quando você vai estudar atitude, existem graus de ação. E às vezes, nos primeiros passos que a gente toma de atitude, em fé, a gente acha que é suficiente. Quer um exemplo? Você saiu da sua casa e você veio para a igreja hoje. Isso é uma atitude em prol da sua fé. Pensa. Mas e agora? Você vai parar aqui? Ou você vai continuar? Ou você vai usar disso na sua casa depois, no seu trabalho, diante dos seus desafios? O que você vai fazer? Porque se você parar aqui, legal, você veio para a igreja, construiu-se algo novo dentro de você, mas vai ficar aí. Agora vamos ver um processo evolutivo de atitude. Fé, fui para a igreja, criei, louvei a Deus, adorei, tomei, falei, eu vou mudar, eu vou tomar atitudes, e amanhã, diante das circunstâncias, eu vou agir conforme aquilo que eu aprendi, e as coisas começam a acontecer. Pode louvar a Deus por isso? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? O louvor pode subir, por gentileza. A Bíblia diz que o eunuco deveria crer e cria de todo o seu coração. Você crê de todo o seu coração? Creio. O que é crer de todo o coração? Diga, é ter o meu coração inteiro para Jesus. Irmãos, não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada roube a sua vida com Deus. O que, por exemplo, pastor? Doutrinas.
todo e qualquer ensinamento que não está na Bíblia, fica com a Bíblia. Às vezes dentro da própria igreja. Quanto misticismo hoje tem dentro das igrejas. Quantas revelações dos anjos, o anjo me disse, porque eu tive um sonho, eu creio em sonho, eu creio em anjo, mas não a ponto de definir a minha atitude. O anjo não pode substituir a palavra de Deus. O sonho não pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, o sonho diz outra, eu vou ficar com a palavra. Quantas pessoas estão trocando a Bíblia por palavras de liderança? Porque o líder diz, querido, o líder tem que dizer aquilo que está associado à Bíblia. O dia, se eu disser, espero que isso não aconteça, mas alguma coisa que esteja fora da Bíblia, você vai ficar com a Bíblia, não com as palavras do pastor Saulo. Isso comigo, com qualquer outra pessoa. Crer de todo o coração é ter o seu coração inteiro voltado para Jesus. Não é doutrina de igreja. Eu amo a igreja do Nazareno. Amo. Acho uma igreja justa. Uma igreja muito organizada. Costumo dizer que o pastor da Nazareno só é obrigado a sair da liderança se ele for muito sem vergonha. Porque a igreja dá todas as oportunidades para você ser um bom líder e poder fazer o seu ministério se desenvolver. Mas nenhuma doutrina de religião deve substituir a palavra de Deus. Crer de todo o coração. Não é a sua história, não é a sua experiência, não é o que as pessoas disseram, não é o que eu aprendi no passado, não é o que se diz lá nas redes sociais, é o que a palavra me ensina. É o que a palavra de Deus me ensina. Você crê em Jesus de todo o coração. A ponto de entregar a sua vida para Jesus. A ponto de crer que Ele está no governo da sua vida. Aconteça o que acontecer, Ele estará no governo da sua vida. Amém? Pode louvar a Deus por isso. Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.